Boa tarde a todas, sejam bem-vindas a um novo momento do nosso tradicional chá de Natal na Igreja Aliança da Vila. Que hoje nós estamos inaugurando um novo tempo de comunicação, todo mundo já sabe disso. Então, nós estamos fazendo um Natal missionário. Sejam todas bem-vindas, muito bem-vindas. E só para deixar bem registrado o momento que nós estamos em comemoração, Natal, vamos ler o que está no livro de Mateus, no versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento, secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, é este Natal que nós comemoramos, a procedência de um Deus Salvador, Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, estamos muito alegres por podermos, mesmo com esse mundo diferente de comunicação, mas ainda poder chegar a cada lar, a cada coração e convidá-las a estar conosco neste Natal missionário. Sejam todas bem-vindas e nós agradecemos de antemão pela atenção que nos derem. Boa tarde a todas, sejam bem-vindos ao nosso Natal missionário. É um dia muito especial que a gente pode estar aqui juntas, mesmo separadas, a gente está unida, vendo tudo isso juntas, é um prazer enorme. Eu não sei você, mas ao longo desses últimos 8 meses, quase 9 meses, uma coisa passou muito pela minha cabeça. Eu fiquei pensando no que está a minha esperança. Esses momentos que a gente vive, parece que a gente fica sem esperança. Quando que isso vai acabar? Quando que vai chegar a vacina? Quando que a gente vai poder voltar a ter uma vida normal? E eu penso também que 2000 anos atrás, quando Jesus estava prestes a chegar, aquele povo também estava sem esperança. Eles também estavam vivendo momentos muito difíceis. Eles estavam estavam debaixo do reinado romano, pagando impostos injustos, e eles estavam sem esperança. E, de repente, Jesus Cristo nasceu. Foi o momento inicial da nossa esperança, da sua esperança, pode ser a sua esperança, e da esperança de milhões e milhões de pessoas. Aquela noite, quando Jesus nasceu, ele trouxe de volta a possibilidade da gente estar junto com Deus para sempre. É uma esperança eterna, não acaba. Essa esperança não depende de vacina, não depende de pandemia ou dificuldade, saúde, não depende de nada, depende somente de um Deus que nos ama. E eu queria compartilhar com vocês esse Salmo 33, versículo 20 a 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança. A gente percebe que a nossa alegria, o nosso auxílio, a nossa proteção e um amor incondicional estão ligados a esse Deus que tanto, tanto nos ama. Então, nós vamos cantar algumas músicas, celebrando o Natal, celebrando a chegada da luz que brilha em meio à escuridão e que pode brilhar no seu coração. Ele brilha no meu. Você também deseja isso para a sua vida? Vamos cantar Vinde Cantai, Jesus Nasceu. Vinde
uma celebração à vinda de Jesus. É esse o motivo verdadeiro para o nosso Natal. E essa luz veio até o mundo para que nós pudéssemos ter uma esperança futura. Jesus Cristo veio para clarear tudo. Em meio a todo medo, toda incerteza, Ele clareia o nosso mundo. E Ele abriu mão de tudo para estar junto conosco, para nos dar essa salvação através da cruz. Luz do mundo vieste.
se a gente coloca a nossa esperança em fatores que não temos controle, alguma coisa vai acontecer, vai falhar, não vai dar certo e a gente vai cair de novo. Mas se nós colocamos a nossa esperança numa rocha firme, nesse Deus Todo-Poderoso, que abriu mão desse lugar de glória para vir aqui e ser igual a nós, de carne e osso, com emoções, com sentimentos, sentindo fome, passando necessidade talvez. Essa é a nossa rocha firme, que nunca será abalada. Nós te agradecemos por iniciar essa história de esperança eterna com a vinda de Jesus aqui na terra. Nós sabemos que tudo realmente se concretizou e firmou quando Jesus morreu na cruz e mostrou o seu poder ressuscitando dos mortos. Mas esse início tão belo, tão lindo, do seu nascimento, como um bebezinho que precisava de todos os cuidados dos pais, nós te agradecemos por essa história que se conecta com a gente de uma maneira íntima e profunda. E nós queremos dizer que estamos aqui, viemos te adorar, viemos colocar a nossa esperança em ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. O nosso intuito, primeiro, para essa nossa reunião primeiro de louvor a Deus, depois também de agradecimento, mas sobretudo de saber que há nações e povos que não conhecem a palavra de Deus. E nós temos como missão, na Igreja Aliança da Vila, atender ao que está escrito em Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, a nossa principal meta, o nosso principal desejo é que essas pessoas que não conhecem ainda possam conhecer o evangelho através dos missionários que a Igreja da Vila ajuda, como muitas outras igrejas da Aliança no Brasil. Mas a Igreja da Vila se dedica de uma maneira bastante carinhosa e objetiva e com muita alegria. Amém? Minasan, konnichiwa. Tudo bem? Eu sou a Tani Ueda, aqui do Japão, e é um prazer muito grande, né, poder mandar este pequeno vídeo para vocês, irmãs da Vila. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por estarem orando pelo Japão, por nós, pelo ministério aqui. E agora, por conta do Covid, estamos reunindo aos domingos no parque e fazemos os cultos no parque, na parte da manhã. Graças a Deus temos um salão onde a capacidade máxima é de 35 pessoas. Se sobrepassar esse número, temos que ficar fora. E aí eu fico com as crianças pequenas fazendo escola dominical no parque. Mas tem sido uma bênção, porque até esses dias o tempo está agradável e podemos fazer a aulinha, contar as histórias, cantar, dançar e também brincar no parque. E eles estão gostando muito. Graças a Deus, a cada domingo temos tido pessoas novas nos visitando. Os membros da comunidade têm convidado pessoas que conhecem no mercado, que conhecem na praia, e os amigos que são indicados por outras pessoas, mas Deus tem sido fiel conosco. E apesar de termos que viver nesse isolamento, também aqui no Japão, o Senhor tem enviado aqueles que Ele quer salvar. Então continue orando por nós. O tempo vai mudar, vai começar a fazer frio,
Então não será mais possível fazer a escola dominical no parque e precisamos crer e confiar que o Senhor vai dar-nos um local onde podemos ter a escola dominical, onde podemos ter os cultos com maior capacidade. Se assim Deus permitir, esse salão onde estamos reunidos poderá ser então usado para 80 pessoas, que é o máximo que esse salão comporta. Estamos aguardando, confiando no Senhor, em que Ele vai abrir portas para nós continuarmos levando a mensagem, as boas novas, aqui para os brasileiros e os japoneses. Muito obrigada. Olá, irmãs, que prazer estar falando com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero contar rapidinho tudo que Deus tem nos abençoado aqui em Portugal nessa fase de pandemia. Olha, pra gente, apesar de tudo, tem sido uma fase sensacional do nosso trabalho. Desde março, nós começamos diariamente a telefonar para as pessoas que frequentam a nossa igreja e perguntando o que eles estavam precisando, o que eles estavam sentindo e socorrendo de uma forma muito prática nessas necessidades todas. Aproveitamos também, começamos a ligar para as pessoas que nós conhecemos, os nossos relacionamentos desde 2011, de quando nós chegamos, e também começamos a nos oferecer para qualquer eventualidade, saber também como as pessoas estavam. Então tem sido uma fase assim muito gostosa. Eu também comecei a fazer semanalmente áudios para as mulheres, falando sobre as coisas práticas do dia a dia em meio a essa pandemia, como que Deus poderia nos dirigir, nos abençoar. Então, nessa fase de muito medo, muita incerteza, o reino de Deus tem avançado muito aqui em Portugal e nós estamos muito animados. Eu também comecei a fazer semanalmente, desde março, né? Um vídeo para as crianças, contando as histórias bíblicas, com bastante visual, falando o nome de cada uma delas. E de repente Deus falou assim para mim: Elaine, manda também para os filhos das suas amigas que não são crentes ainda. E eu mandei, o feedback foi excelente. De repente elas me mandavam foto que a família inteira reunida na mesa para almoçar ou para jantar, todo mundo vendo junto os vídeos que eu tenho feito. Então tem sido uma fase assim muito gostosa. Toda quinta-feira nós temos a nossa reunião da igreja pelo Zoom, que eu também participo. No domingo eu ajudo no louvor a cada 15 dias junto com o Mike. E também nós temos participado de uma reunião de oração também semanal com as mulheres na nossa igreja. Mas uma das coisas que surgiu agora nessa fase também de pandemia, que tem sido uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer, é que uma amiga minha que é crente, ela é de outra igreja, ela fundou uma associação para dar cestas básicas para 20 famílias. E a maior parte dos voluntários dessa associação não são crentes. Eu e o Danilo somos dois desses voluntários e nós ajudamos com essa arrecadação desses alimentos com conhecidos, com pessoas, e as entregas são feitas com o nosso carro. Então, eu tenho a oportunidade de todo mês conhecer pessoas, conversar devagar ainda, mas falando do amor de Deus e de uma forma muito prática poder demonstrar isso, né? Então tem sido para nós aqui em Portugal uma fase sensacional do avanço do reino de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, que Jesus abençoe vocês e usa o que tem para a glória de Deus. Oi, gente, é um prazer imenso poder estar falando com vocês. Eu tô aqui no Sul agora, visitando um pouco a família, mas não podia deixar de mandar esse recadinho. Eu sei que todas vocês já têm se esforçado muito e contribuído com missões, né? E isso é muito legal, é muito encorajador, dá muita força para a gente continuar, renova o nosso ânimo. Então eu queria dizer para vocês que continuem assim, né? Que o trabalho que a União Feminina tem feito é um trabalho assim espetacular e com certeza não alegra só os nossos corações como missionárias, mas alegra o coração de Deus, né? Porque Jesus foi o primeiro missionário e todas nós devemos seguir esse exemplo aonde a gente estiver.
aqui bem pertinho da nossa casa, ou ajudando quem está bem longe, e com tudo que a gente pode fazer, né? Não é só com as nossas contribuições, mas também com as nossas orações e o nosso encorajamento mútuo, né? Que a gente possa continuar assim. Tá bom? Um beijo para todas. Tchau, tchau. Olá, pessoal da Vila. Eu quero falar um pouquinho de nós aqui, do nosso trabalho, bem rapidinho com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu estou morando em Moçambique com minha família. Trabalho com tradução da Bíblia para o povo Yanomami e também com plantação de igreja aqui em Moçambique. Então, aqui em Moçambique agora, mesmo nessa época de pandemia, os nossos trabalhos continuam, né? Por um tempo parou os cultos presenciais, mas a única maneira que a gente tinha de conseguir continuar com o contato com o povo era através de discipulados individuais ou em pequenos grupos. Então, foi assim que a gente conseguiu manter o trabalho. Agora retornou, graças a Deus, os cultos presenciais com todas aquelas limitações que vocês já sabem, mas os discipulados aumentaram muito. Só eu, pelo menos, né? Fora os rapazes, os homens que estão fazendo discipulados também. Eu estou com uma turma quase 30 mulheres, entre crianças, jovens e adultos, fazendo discipulado. Graças a Deus, muitas pessoas estão buscando e querendo ouvir mais de Deus. Essa semana aqui nós tivemos 8 decisões para Cristo e nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito. Então eu quero agradecer muito o empenho de vocês, todo o trabalho que vocês têm feito e realmente encorajar que vocês continuem a ser essa bênção que vocês têm sido. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Boa tarde, meninas. Meu nome é Vera, eu sou secretária da UFM e a gente veio aqui para apresentar, como de costume, a nossa malinha de doações. Aqui estão representados os países onde temos missionários, que é Moçambique, Tailândia, Portugal. O Brasil manda as doações, ajuda esses missionários nesses países. No Japão, no momento, a igreja de lá está se autossustentando. Então, para mantermos esse trabalho aqui, a gente pede doações. A gente sabe que está difícil para o país, está difícil para todo mundo. Nós que estamos no nosso país, já estamos passando por isso. Eu imagino, a gente já sabe, né, porque tem testemunhos dos nossos missionários lá fora, o quanto eles estão sofrendo por falta dessa ajuda de custo que a gente dá para eles. É uma ajuda de custo, porque as doações são pequenas, mas são válidas. Elas precisam ser mantidas, mesmo com essa pandemia toda que nós estamos vivendo, com esse momento difícil que nós estamos vivendo. A gente precisa pensar nos nossos missionários. É eles que estão levando a palavra, eles que estão levando o evangelho aos confins da terra, como diz Jesus. E é disso que nós estamos precisando no momento. Ajuda, que essa ajuda se mantenha. É difícil agora, lógico, que a gente não está tendo mais essa reunião presencial, mas tem um número da conta do banco, que vai aparecer aí, que vocês podem continuar depositando ali esse valor. É um valor significativo, não importa o tamanho dele. A gente só pede que não deixem de fazer. Muito obrigada. Boa tarde a todas. O meu nome é Cida, para aquelas que não me conhecem. E, como não poderia faltar, eu trouxe o estudo da palavra para vocês, hoje, né? Eu escolhi um texto que é um texto longo, ele tem 40 versículos, mas fiquem tranquilas, eu só vou ler 3 deles, mas durante a pregação, durante o estudo da palavra, eu quero passear nesses versículos para que vocês tenham um entendimento melhor. Como não vou lê-los, eu deixo esse desafio para cada uma de vocês, que possam ler depois, sossegadas nas suas casas, com entendimento um pouco melhor dele.
Muito bem. O texto que eu trouxe hoje é um texto, para mim, maravilhoso. Ele é um texto extremamente conhecido, ele é um texto que traz esperança, é um texto que traz fé. Eu vou falar de Hebreus, o autor do livro de Hebreus. Eu não sei quem é, a maioria das pessoas não o conhecem. Alguns dizem que é Paulo, mas é um autor oculto, né? E o capítulo 11 fala de uma palavra que só tem uma sílaba. E por que eu escolhi essa palavra para trazer para vocês, que é a fé? Porque eu entendo que nós, mulheres, estamos alicerçadas sobre essa palavra, sobre a fé, né? Então, o autor do livro de Hebreus, exclusivamente nesse capítulo 11, o escritor faz uma exposição do texto, da natureza da fé verdadeira para a nossa vida, como uma vida que serve ao Senhor. E isso, para mim, é maravilhoso. Outra coisa, ultimamente, a gente vê muitas pessoas falando da fé como se a fé ela fosse uma chave, uma solução para todas as grandezas e as realizações de nossa como ser humano, como homem, né? E existem pregadores e pastores que até apoiam e convidam e apelam para que as pessoas vá à sua igreja, para que eles ensinem como usar essa fé, né? E alguns até dão garantia dela. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que é isso mesmo? Por acaso, a fé é um segredo para a gente não ter mais problemas nas nossas vidas? A fé é garantia de portas abertas para grandes realizações? A fé para aqueles que estão sofrendo não existe? É pouca? Então, são perguntas que ficam, né? E o autor desse livro, ele responde essas questões de forma clara e absolutamente objetiva e com vários exemplos, né? Então, o estudo sobre a fé é uma carta para os hebreus, né? Então, o escritor, quando ele envia essa carta para os hebreus, ela vai para os cristãos judeus, que é chamado de diáspora. Por que diáspora? Porque esses cristãos, eles não estavam na Palestina no final da metade do primeiro século, porque eles estavam sofrendo grandes perseguições. E essas perseguições que eles estavam sofrendo, ela vinha do governo de Nero. Isso aconteceu no ano de 64 depois de Cristo, né? E outra coisa, além desses cristãos judeus estarem sofrendo essa perseguição, ainda assim estava sendo levada para eles a palavra de uma forma negativa. Eram falsos mestres que estavam levando a palavra, né? Então, os destinatários desta carta, eles estavam diretamente sendo levados à apostasia. O que é a apostasia? É o abandono e a negação da fé. Era isso que estava acontecendo. Então, o autor, ele envia essa carta mostrando a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. E essa carta, ela traz algumas exortações, mas também é uma carta de grande encorajamento, né? Agora, o capítulo 11, né, ele trata da fé de uma forma muito profunda, muito clara. E eu vou ler para vocês alguns versículos. Eu quero ler primeiro o verso 1, que, para mim, é uma exposição de definição. Eu achei sensacional quando eu li esse capítulo, porque o autor, ele começa definindo. Então, ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a definição, né? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Depois ele pula para o versículo 6, que eu gostaria de ler para vocês, só um minutinho, que ele diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus. Então, eu quero definir para vocês isso de 3 maneiras, que eu acho que é importante. Esse primeiro versículo, ele trata do conceito do que é a fé, a definição de fé. O 6, ele fala da importância da fé. É o princípio que a gente precisa para se relacionar com Deus. E depois, no versículo 2, ele vem falar dos testemunhos, né? Então, é aquilo que se faz para agradar a Deus. Então, a gente vai começar a abertura desse capítulo, já falando para vocês os exemplos de fé que ele mostra. E quando vocês leem o capítulo 11 de Hebreus, vocês vão encontrar lá a galeria dos heróis da fé, né? Então, lá atrás, muito lá atrás, já no início, bem no início da história, esse capítulo, ele traz à nossa lembrança e à leitura dos destinatários dessa carta, ele vai falar de quem? De Abel, ele vai falar de Enoque e ele vai falar de Noé. Um pouquinho mais adiante, ele vai falar dos patriarcas. Então, ele vem de exemplos patriarcal. Então, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Sara, ele vai falar de Isaac e ele vai falar de Jacó. E, em seguida, ele fala um pouco de Moisés e, de uma forma geral, ele traz outros exemplos que estão dentro desse contexto. E, se você pular lá para o versículo 32, ele admite que não tem tempo para falar de outros homens tão importantes dentro do contexto do Velho Testamento, que fala sobre a fé. Então, ele abrange isso de uma forma geral. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que quando a gente começa a ler os primeiros versículos, né, é que a fé, ela revela os planos de Deus e nos dá a certeza da promessa, né? Então, o versículo 1, que é tão curtinho, uma frase tão pequena, quando ele fala certeza daquilo que esperamos. Certeza daquilo que esperamos nos remete ao futuro. Isso aqui, gente, ele não é um convite para que a gente projete as nossas aspirações na certeza de que isso vai acontecer ou de que isso vai dar certo. Não, pelo contrário, é por meio da fé que nós temos as certezas das promessas de Deus e da nossa confiança em Deus. Bom, em poucas palavras, é possível dizer que, pela fé, nós nos alimentamos das promessas de Deus, né? E através da fé é que temos a prova das coisas que não vemos, né? Então, a fé dá para a gente a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas, né? E aí, quando você pula lá para o versículo 3, ele vem mostrar para a gente que a fé, que a gente entende como obras e propósitos de Deus, né? Então, vou dizer para vocês, o versículo 3, ele mostra claramente, né, que Deus, isso a gente encontra no livro de Gênesis, que Deus criou o universo sozinho, de propósito. Não tinha ninguém lá, não tinha um conselheiro. Ele fez o mundo sozinho, ele fez o universo, ele fez você como parte disso. Ele criou, ele deu o sopro de vida em vocês. E em cada uma de nós, na realidade, né? Então, em uma conversa de Deus com Jó, ele fala para Jó, onde estava tu? Ou seja, onde ele estava quando ele criou o universo? Entende o que é isso? Então, o que eu quero dizer para vocês, que é pela fé que nos permite, né, perceber esses planos tão divinos, tão maravilhosos, tão sublime de Deus, como é a criação do universo, como é a nossa criação. Um outro detalhe importante que a gente pode tirar desse estudo é que, pela fé, nós podemos nos aproximar de Deus, que foi o versículo 6 que eu li para vocês. Sem fé, eu acho que esse versículo, ele é fabuloso, né? Ele é um versículo glorioso, mas, ao mesmo tempo, ele é terrível, porque quando ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus.
Isso me toca muito, né? E a gente, continuando na leitura dele, como eu já havia lido anteriormente, nós aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus. Então, não importa o quanto somos capazes, não importa o quanto é a nossa bondade, não importa o quanto é as obras que a gente possa ter feito sem fé, tenho certeza, isso não vai agradar a Deus. E Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, verso 23, ele também chega a essa conclusão, quando ele diz assim, ó, tudo que não provém de fé é pecado. Então, essa fé de verdade, ela traduz frutos, ela traduz obras. E Tiago, no livro dele, ele explica claramente esse princípio, que a fé sem obra é morta. Veja bem, ele não está ensinando que são as obras que mantêm a nossa fé viva. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que a verdadeira fé na vida de um cristão, ela leva a boas obras, ela leva a frutos. É isso que ele está dizendo. É assim que a gente deve traduzir esse texto. Outra coisa que me saltou aos olhos é que a fé, ela leva a gente a agir segundo a vontade de Deus. Entre os versículos 8 e 29, nós vamos ler diversos exemplos dos patriarcas e de Moisés. Então, eles agiram, na realidade, conforme a vontade de Deus. E eles foram impulsionados por uma fé tão grande, né, que os levaram a desafiar até qualquer tipo de raciocínio lógico, né? Então, eu venho pensando na fé de Abraão. Abraão, ele esperou por anos, né, que Deus desse para ele um filho. E Deus deu esse filho para ele já na velhice dele, que é o filho dele, Isaque, né? Agora, a fé de Abraão, ela ficou mais evidente, né, quando Deus ordena que ele dê o seu filho em holocausto. Então, gente, a fé, ela não está apenas em obedecer, como Abraão demonstrou, né? Agora, em considerar, foi essa a fé de Abraão, em considerar aquilo como certo, mas que, se isso ocorresse, Deus poderia ressuscitar o seu filho. E sobre Moisés, né? Moisés, ele tinha, humanamente falando, ele tinha uma vida tranquila, né? Moisés, ele era um príncipe, ele tinha todas as coisas no Egito, ele vivia super bem. E ele abandona tudo isso e vai sofrer com o seu povo, segundo a vontade e a promessa de Deus. É assim que Moisés age. Então, essa é a vontade de Deus. Outra coisa que a gente pode considerar na fé é que a fé considera Jesus Cristo acima de todas as coisas. O versículo 26 dele, ele fala que a fé gera em nós esperança, né? E é uma esperança que ela é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, por melhor que essa coisa possa ser. E foi o que Moisés faz. Moisés, ele troca o conforto do Egito, os tesouros, e ele vai viver o opróbrio. Ou seja, ele vai estar num estado de rebaixamento, um estado de vergonha, num estado de desonra até, por assim dizer, né? Então, eu creio que essa palavra, esse caminho de Moisés, ele traz para nós conforto. Sabemos que mesmo que a gente possa perder tudo por amor a Jesus Cristo, né, que é assim que a gente fala, isso não significa que a nossa fé está esfalecida, que a nossa fé diminuiu, ou que a nossa fé agora é pequena. Não. A gente tem que entender que agora é que a fé está muito mais viva dentro de cada um de nós. E nos está levando a quê essa fé? Ao galardão que nos espera.
A fé, ela faz a gente vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. E a gente vê esses exemplos também nesse capítulo 11. A partir do verso 30, né, a gente vê a fé triunfar em grandes batalhas. Então, veja, foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. É pela fé que leva Raabe, uma prostituta, a ter um nome na própria Bíblia. Por conta de quê? De boas obras. Por conta das obras dela, que foram boas, né? Pela fé, Daniel, Davi, Sansão, fecharam bocas de leões. Pela fé, aqueles 3 homens que estavam lá na Babilônia sobreviveram ao fogo, os amigos de Daniel. No versículo 35, a gente nota que as mulheres, elas receberam os seus mortos ressuscitados. E isso claramente está falando do livro de Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 4, e de Elias também, que está no livro de Reis, capítulo 17, dos versos 22 a 23. Então, através do ministério desses homens, 2 pessoas, elas foram trazidas novamente à vida pelo poder de Deus. Uma outra coisa que destaca é que a fé nos leva ao sofrimento. Se, por um lado, a fé faz vencer batalhas e até milagres da parte do poder de Deus, a fé também pode nos levar ao sofrimento. Ela pode nos levar, inclusive, à morte. Inclusive à morte. A maioria dos pregadores, de líderes, eles não gostam de pregar esse tipo de fé. Por quê que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente pregar que Moisés tocou o mar e o mar se abriu. É fácil dizer que Eliseu orou e caiu fogo literalmente do céu. É muito fácil, mas é muito difícil pregar essa mesma fé que conduz a realizações tão imensas, mas que ela pode trazer sofrimento. Como aconteceu com Moisés. O que aconteceu com Moisés? Ele largou todo o conforto do Egito e ele foi viver aonde? Ele foi viver andando pelo deserto, pelos montes, pelas covas, foi perseguido, tudo isso. Quando você vai para os versos, 35 a 38, aí a gente começa a notar todo exemplo que é dado dessas situações, e eu vou citar algum deles. Ele diz que, pela fé, muitos foram apedrejados, torturados, provados, martirizados, açoitados, escarnecidos, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, e por aí vai. Então, vocês veem que não é fácil também viver pela fé. Mas o escritor, o autor deste capítulo, ele indica para a gente que muitas pessoas preferiram trocar a própria vida delas por uma ressurreição, garantindo a sua ressurreição, né? Então, isso é um exemplo de fé. Alguns dizem que, se você viver pela fé, você terá uma vida sem problema. Mas não é isso que, segundo esse capítulo, está trazendo para a gente. Então, a fé, ela também pode ser causadora dos nossos maiores problemas terrenos, né? A fé, olha que interessante, eu acho isso fascinante. A fé, ela nos leva a sofrimento e nos mantém firmes nos momentos difíceis. São 2 coisas ao mesmo tempo que ela faz. Então, você pode concluir o quê daqui? Que a fé verdadeira, ela sempre se mantém firme. Nos versos 39 a 40, ainda desse mesmo livro, né, a gente vai ter exemplos de fé do Antigo Testamento, aquelas pessoas que não conseguiram ver a concretização da promessa. Isso significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização da maior promessa de Deus, a vinda de Jesus Cristo.
Então, juntamente com nós, crentes da nova aliança, né, esses heróis que não viram a concretização das promessas, eles são justificados junto conosco. Ou seja, os crentes da antiga aliança, juntamente com os crentes da nova aliança, juntos, a gente forma um só corpo. Então, não importa se é os santos da antiga como os santos da nova, todos os povos, juntos, formamos um só corpo. E se os crentes da antiga aliança viveram pela fé, na promessa que haveria de vir, né? E nós, crentes da nova aliança, né? Nós vivemos pelo quê? Nós vivemos pela fé no cumprimento dela. No cumprimento dela. Eu creio que o maior desejo de cada um de nós cristãos seja a volta de Cristo. É presenciar a volta de Cristo, né? É por isso que eu acho que a gente deve viver os nossos dias, baseado na volta de Cristo. Entretanto, ainda que isso não ocorra enquanto essa geração estiver viva aqui na Terra, sabemos que pela fé ele virá. E nesses dias, todos os corpos serão ressuscitados dentre os mortos, né? E com certeza nos reuniremos eternamente com ele. Então a fé, ela se mantém firme, mesmo quando não obtemos a concretização da promessa. Eu queria deixar para vocês claro que a fé, ela não é sinônimo de perfeição. Nós não somos perfeitos, e aqueles do passado também não. Também não. Eles eram homens e mulheres, como nós, cometiam pecados, como nós. Mas eles viviam constantemente em busca dessa fé, procurando andar dentro da justiça, buscando a santificação, né? No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, ele fala assim: a verdadeira fé é dom de Deus. Então, não pensa que isso está dentro de nós por estar. A gente tem porque vem de Deus. E a gente só busca isso com intimidade com Ele, acreditando nele. É a única maneira que a gente tem. Muitas vezes a gente acha que está fazendo isso, mas o nosso relacionamento com Deus, ele é muito superficial. A gente precisa se perguntar o quanto eu tenho de intimidade com Ele, né? E assim, de uma forma geral, para concluir esse estudo sobre a fé, algumas pessoas, elas dizem que elas não querem servir um Deus grande e viver uma vida de privacidade. Eu traduziria isso de outra forma. Eu diria que essas mesmas pessoas, né, elas estão dizendo assim: eu não aceito servir a esse único e verdadeiro Deus. Eu entendo dessa memória. O verdadeiro Deus dos heróis da fé, daqueles homens lá. Então, quando a gente compara, né, essa situação, surgem de verdade algumas perguntas para a gente, né? Será que essas pessoas não serviram a um Deus verdadeiro, depois que a gente faz esse estudo? Ou será que elas não tiveram fé? Então, quando a gente olha para esse capítulo sobre a fé, esse capítulo 11, a gente pode perceber que a fé, ela produz em nós certeza. Certeza do quê? Certeza da promessa de Deus. Sem dúvida, ela nos faz confiar no seu infinito amor, no seu infinito poder. Porém, esta fé, ela não muda os desígnios do Pai, ou seja, ela não se sobrepõe à soberania de Deus, ela não se sobrepõe a isso. Então, no final desse estudo do capítulo 11, ele ensina coisa assim muito importante. Então, nos dias de hoje,
Nós não vemos mais o mar se abrir, a gente não vê mais o fogo descer do céu, literalmente, a gente não vê as muralhas de Jericó cair de forma sobrenatural, né? Também não vemos a fé como era tida antigamente, mas isso não significa que Deus mudou. Pelo contrário, Deus ele é imutável, Deus ele é infalível, né? Então, os propósitos de Deus, eles são eternos. E todas as coisas também que a gente viu, todas essas coisas espetaculares que a gente viu o autor aqui de Hebreus descrever nesse capítulo 11, a maior de todas elas é a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Essa é a maior de toda ela. Então, embora Deus prometa suprir todas as nossas necessidades, para mim, o maior exercício de fé não é buscar prosperidade, não é buscar milagres. O maior exercício da fé é ter certeza de uma vida através do maior milagre que pôde existir, que é nada mais, nada menos do que a justificação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que é mais interessante para finalizar, quando o autor de Hebreus termina esse capítulo 11 e ele inicia o capítulo 12, sabe o que ele traz para a gente? Ele nos apresenta Jesus como o nosso maior exemplo de fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, essa era a palavra que eu tinha para essas mulheres tão espetaculares, Senhor. Faça, Pai amado, com que cada uma delas tenha tido um entendimento e que essa palavra, Senhor, possa se eternizar dentro de cada uma de nós. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todas vocês. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rosa. Eu trabalho juntamente com algumas irmãs na União Feminina, na diretoria da União Feminina da nossa igreja. Ela é composta pela Karina, que é a presidente, a Sueli, que é a vogal, a Vera, secretária, para mim sobraram as finanças, e temos a ajuda, o apoio, a colaboração da Belquis e da Tomasa também. Eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho do trabalho que a Igreja da Vila faz para colaborar com a manutenção dos missionários em campo. A Vila, ela, em tempos normais, se assim podemos chamar, fazia almoço, cantina, chás, chá de Natal, junto com o bazar. Este ano, como tudo está diferente, e nós não podemos trabalhar como no habitual, conversando, a equipe resolveu que poderíamos manter o bazar de Natal, pois tudo está online, todo mundo compra tudo online. E seria uma oportunidade para que conseguíssemos arrecadar fundos para esse alvo missionário. Então, como vocês viram os vídeos dos missionários falando um pouco da vida deles no local onde residem, onde trabalham. Como vocês ouviram, a importância da arrecadação para a manutenção. Na verdade, ajudarmos a mantê-los em campo. Nós estamos realizando, ou realizamos esse bazar para isso. Eu queria agradecer
a todos que colaboraram com o bazar e queria incentivar vocês, sempre que ouvirem, né, que a UFM está realizando ou realizará algum evento, se possível, participem. Participem porque todo o valor arrecadado é revertido no alvo missionário para mantermos os missionários em campo, né? Como vocês viram, não é fácil. Nós aqui no nosso país, na nossa cidade, junto com os nossos amigos, já estamos passando dificuldades, né? Sejam financeiras, psicológicas, emocionais. Longe de casa, aonde eles foram chamados pelo Senhor para o trabalho. E lá eles estão. Aqui, amparados que estamos, né, com os nossos amigos e familiares, cabe nos empenharmos em contribuir para que eles tenham uma, como que eu vou dizer, tenham uma tranquilidade, se assim posso dizer, para trabalhar. O Congresso de 2021, como já foi anunciado, ele foi postergado, né? Não foi cancelado, mas será em 2022, conforme aí as instruções que vão aparecer, de 12 a 15 de novembro. E maiores informações serão dadas aí em tempo hábil. Muito obrigada a todos. Pai amado, obrigada, Senhor, por mais esse momento de estar podendo falar da Tua palavra, Senhor. Falar de Ti para outras pessoas, Pai. E num momento tão importante como esse, falando desse ministério, Senhor, que é a evangelização para todos os povos. Pai, eu oro para que cada mulher que esteja ouvindo essa mensagem sejam tocadas, Senhor, e tenham no coração o desejo, a vontade de doar um pouco dos seus recursos, Senhor, para que esse ministério não acabe, para que esses missionários tenham provisões, Senhor. Tá difícil no momento para todos nós, mas que cada um, Senhor, sinta esse desejo de enviar esses missionários, de manter esses missionários onde estão, nesses países tão distantes de nós, sem suas famílias, mas que precisam desse recurso, meu Deus. Que cada um sinta o desejo no seu coração de se doar um pouquinho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E tudo foi possível que acontecesse porque o pessoal da mídia da Igreja Aliança da Vila colaborou e muito, né? Mesmo sobrecarregados com tudo o que aconteceu nesses 7, 8 meses, eles não nos negaram. Eles colaboraram para que tudo pudesse acontecer. Como esse ano tudo é diferente, teve a colaboração também dos rapazes, né, do som, do louvor. Não só mulheres participaram desse Natal. Ah, você olha. Eu ia filmar isso, Ai, minha linda. Eu tô aqui. A Camila fez assim. Ai, Rosa, muito obrigada. Não precisava. Eu agradeço a todos vocês da UFM, mas você sabe que não precisa. Sempre que eu puder dar um sim para Deus. Eu queria dar um não, mas eu falei para a Rosa, não posso fazer isso. Posso dizer não para um monte de coisa, mas para Deus não dá. Mesmo em meio ao nervosismo. Muito obrigada. Espero que possa tocar cada uma de nós. Que Ele continue te usando maravilhosamente. Amém. Obrigada, Rosa.